Olá, este é mais um programa Entrevista com o Magistrado e hoje temos o prazer de conversar com a doutora Sandra Cristina Candeira de Lira. Ela é titular da 6ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e é mestra em Direito e Políticas Públicas. Seja bem-vinda. Obrigada, Glaucia. Doutora Sandra, quando o legislador opta por uma determinada política pública, há algum impacto no judiciário? E algum impacto na estrutura física e de recursos humanos, mais especificamente, das varas de fazenda pública e dos juizados fazendários? Então, essa é uma pergunta bastante salutar para o debate do tema, né, sobre políticas públicas, que é o propósito do curso. E, inicialmente, assim, eu gostaria, de fato, de agradecer, né, a presença virtual, que ainda que seja, mas dos servidores, dos colegas que desejaram participar comigo dessa nossa conversa, porque é um tema que palpita bastante em mim. Isso me traz assim, uma motivação muito grande e é muito bom quando a gente consegue assim, dividir isso com os colegas, abrir o debate, né, as conversações que estão em torno desse tema. Porque, de fato, como a Gláucia pergunta, né, é uma pergunta bastante pertinente, uma política pública ineficaz hoje reflete muito no Poder Judiciário. E é isso que a gente está assistindo, né? Nosso viés profissional hoje, ele precisa estar atento ao que acontece no Distrito Federal, né? Porque o nosso laboratório hoje, especialmente aqui, o Distrito Federal. Então, por que a gente faz, às vezes, um enfoque em varas de fazenda pública, juizados especiais fazendários? Né? Porque somos nós que temos aí a incumbência, por uma questão de organização judiciária, de lidarmos com, né, Distrito Federal e todas as empresas, autarquias, sociedades, né, de economia mista que tenham, porventura, participação do Distrito Federal, né, como integrantes dessa conjuntura. Né? Então, é por isso que hoje, especialmente no campo de política pública, onde a gente desenvolve mais esse trabalho, né, para gerir, controlar, ponderar, dizer, não, olha, política pública, né, hoje é ineficaz, o que pode ser feito? Né? E aí vem várias controvérsias, né? Qual é o limite do judiciário, né? Onde a norma jurídica encontra o limite para que não atravesse, né, a competência do administrador, né, do gestor público. A questão é que hoje, em face de uma série de desconexões entre o dever ser, né, e na realidade assim, o que está acontecendo, né, a última, vamos falar assim, o socorro da população está sendo o judiciário. Né? E aí é exatamente por isso que a gente fala. Uma política pública que hoje não funcione, que ela é ineficaz, que ela não tem a eficiência que ela deveria, então resvala para o Poder Judiciário, porque somos nós que estamos lá à frente dos debates individuais, ou seja, das demandas individuais e mais ainda dos sofrimentos individuais, porque isso acarreta o quê? Acarreta um pedido de uma UTI, né, porque a pessoa está numa situação muito difícil, acarreta um pedido de uma prótese cirúrgica, uma cirurgia eletiva, que a pessoa está há 4 anos numa fila, né? E não só isso, porque também as ingerências relativas a transporte público, educação, né? Jornada de trabalho do servidor, os cumprimentos de sentença contra o Distrito Federal, ou seja, né, que é um sistema totalmente, como é que a gente pode falar? Ele é moroso. Eu queria adjetivar justamente assim, ele é muito moroso. Então, assim, tudo isso precisa que o judiciário tome a frente, verifique, né, como agir, como fazer, como otimizar no processo dessa natureza e dar a resposta necessária. Né? Então, os juizados hoje de fazenda e as varas de fazenda pública, elas precisam de uma estrutura que comporte o debate. Né? Porque como a demanda é grande, a gente precisa o quê? Nós precisamos estar estruturados de modo que a resposta seja efetiva, seja rápida, né, e seja ponderada. Porque não adianta que você imponha, né, uma decisão que infelizmente ela não vai poder ser executada. Né? Então sempre há que haver o equilíbrio. Então precisamos hoje de aparelhamento, né, consentâneo com a demanda. Temos hoje um PJE instalado já pelo Tribunal de Justiça. Né? É um sistema bastante rápido, né? Então é assim, é uma situação de
petição hoje já chega para você, né? Tem que ter um critério de análise. Hoje é um cartório jurídico único, já está instalado nas varas de fazenda pública. Quando a questão da política pública também incorre na questão da corrupção, né? Há uma atuação bastante grande do Ministério Público para que o ressarcimento ao erário seja feito, né? E as multas decorrentes da má gestão, enfim, né? Dos atos lesivos ao patrimônio público. E aí nós estamos à frente também com as improbidades administrativas, que nos acarreta assim, bastante cuidado e bastante diligência para tratar com o político, né? Porque aí estamos à frente deles como se fôssemos assim, né, os feitores, como é que a gente fala, da antiguidade, aquelas pessoas, né, malquistas, há uma série de situações para o julgador, né? Não só ameaças e etc., mas são bastante complexas também. Daí porque existe a necessidade de uma estrutura, de uma retaguarda do juiz, né, para que tudo isso se processe da melhor maneira possível, sabe? Nossa, é assim.